Bem, amigos, uma vez contextualizado o contrato de trabalho e conhecidas as suas principais características, agora nós vamos falar sobre as principais modalidades de contrato de trabalho. É um tema importante que pode sim também aparecer na sua prova. Então, olha só, pessoal, aqui nesta videoaula nós vamos trazer as 4 principais modalidades de contratos de trabalho. Em primeiro lugar, nós vamos trazer a diferenciação do contrato quanto à sua formalização. Nós já até comentamos isso anteriormente, né, que o contrato pode ser tácito ou expresso, e sendo expresso, ele pode ser formalizado ali por escrito ou verbalmente. Na sequência, pessoal, aqui comigo na câmera, na sequência, nós vamos tratar dos contratos por prazo determinado e contratos por prazo indeterminado. São outras modalidades importantes e, de um modo geral, o examinador adora cobrar contrato por prazo determinado da CLT. Na sequência, nós vamos trazer ali 2 novidades da reforma trabalhista: o contrato de trabalho intermitente, em linhas gerais, e também o teletrabalho. Bacana? Então vamos aqui à primeira modalidade. Essa primeira modalidade, amigos, ela decorre do que consta da previsão contida nos artigos 442 e 443 da CLT. Nos diz lá o legislador seletista, que já lemos isto antes, que o contrato individual do trabalho é o acordo, seja o acordo tácito, seja o acordo expresso, que corresponde à relação de emprego. No 443, isto é mais bem detalhado. De novo, diz lá, o contrato individual do trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, e sendo expresso, poderá ser verbal ou por escrito. Legal? Verbal ou por escrito. E aqui, amigos, nós temos estas primeiras modalidades do contrato de trabalho quanto à sua externalização, quanto ao seu consentimento. Legal? Então, quanto à forma de se externalizar o contrato de trabalho, ele poderá ser expresso ou tácito. Legal? Sendo expresso, ele pode ser verbal ou por escrito. Legal? O contrato expresso, amigos, é aquele em que as partes claramente, expressamente manifestaram sua vontade no sentido de celebrar aquele contrato. Tá legal? No sentido de fazer surgir um vínculo empregatício. Então, empregado e empregador se manifestaram ali expressamente nesse sentido. Essa manifestação pode ter sido reduzida a termo no contrato por escrito ou pode ter sido verbal. Tá legal? Ali no contrato expresso verbal. O fato é que houve uma manifestação de vontade expressa. Legal? Seja por escrito, seja verbal. Mas, nós já comentamos, a CLT, o direito do trabalho, também admite o chamado contrato de trabalho tácito. É aquela situação, amigos, em que empregado e empregador não manifestaram claramente, expressamente a sua vontade no sentido de fazer surgir aquele vínculo empregatício. Tá legal? São situações em que eu sei que há ali um contrato de trabalho a partir do comportamento das partes. E o exemplo que eu já dei anteriormente, que eu repito aqui com vocês, é aquela situação muitas vezes no campo, né, em que uma pessoa começa a trabalhar, né, vai lá um dia para trabalhar para determinado fazendeiro, né, no dia seguinte ela volta, no outro dia ela volta novamente, tá legal? No final da semana o fazendeiro vai lá e paga aquela pessoa. Quando eles percebem, aquela pessoa está trabalhando lá na fazenda nos últimos 3 meses, 4 meses, 6 meses, sem que nunca eles tenham parado para discutir, né, para combinar ali o serviço, vamos dizer assim, expressamente. Tá legal? Então nunca se parou para combinar ali o valor do salário, nunca se parou para combinar qual seria a jornada de trabalho, as atribuições, a função daquele empregado. Tá legal? Simplesmente a pessoa começou a trabalhar ali, né, o empregador começou a pagar aquela pessoa e é vida que segue. Tá legal? Então seria o contrato de trabalho tácito. Ambos são admitidos pela CLT como regra geral. Daldi, tem exceção aí em que o contrato deve ser expresso e o contrato deve ser necessariamente por escrito? Tem sim, pessoal. Legal? Olhem só. Apesar de a regra geral ser essa que nós estamos comentando aqui na tela, há situações em que o contrato deve ser necessariamente por escrito. Legal? Nós já comentamos rapidamente anteriormente
Mas é sempre importante lembrar que quando nós estivermos diante do contrato de aprendizagem, sempre que nós estivermos diante do contrato de trabalho intermitente, aquela novidade da reforma trabalhista, ali uma alternância de horários, de prestação de serviços e de inatividade, tá legal? E ainda, quando nós estivermos diante do contrato de trabalho, do trabalho temporário, regido pela Lei 6.019, de 74. Legal? Então, são situações excepcionais que fogem a essa regra geral que nós estamos estudando aqui, legal? E que exigem, portanto, o contrato necessariamente por escrito. A aprendizagem, contrato intermitente e o trabalho temporário. Estas são algumas, existem outras exceções na nossa legislação, estas são as principais para fins de prova. Legal? Fora, né, seguindo, voltando à regra geral, o que nós não podemos confundir aqui? Nós não podemos confundir a celebração, a formalização do contrato de trabalho com a anotação na CTPS, a anotação na carteira de trabalho e previdência social. Tá legal? Em qualquer destes casos, seja no contrato de trabalho tácito, no escrito, no verbal, em todos estes casos, existe uma obrigação administrativa ao empregador de anotar aquele vínculo empregatício na azulzinha, na CTPS do empregado. Legal? Mas dito isso, né, fica aqui esta primeira modalidade, objeto deste bloco da nossa aula, contratos quanto à sua formalização. Em segundo lugar, e aqui nós temos uma modalidade de grande importância para fins de prova, nós temos a diferença entre os contratos por prazo indeterminado e os contratos por prazo determinado, também chamados de contratos a termo. Legal? Pessoal, a regra geral, a grande regra geral no direito do trabalho é que os contratos sejam por prazo indeterminado. Legal? Inclusive seguindo o princípio da continuidade da relação de emprego. A ideia do legislador é, de algum modo, incentivar, estimular relações mais duradouras de trabalho. Então, a ideia é que nós tenhamos contratos de trabalho por prazo indeterminado, e essa é a regra geral. Legal? Por outro lado, amigos, em caráter excepcional, é possível também a celebração de contratos por prazo determinado. Agora, somente será possível esta situação excepcional, a celebração de contratos por prazo determinado, diante das hipóteses previstas na nossa legislação. Legal? Então, eu só posso celebrar um contrato de trabalho por prazo determinado nos casos expressamente previstos na nossa legislação. Já que é uma situação excepcional que foge à regra geral da indeterminação do prazo, somente há contrato por prazo determinado nas hipóteses previstas em lei. Legal? Daudi, e quando a CLT considera possível o contrato por prazo determinado? A resposta, amigos, para essa pergunta está aqui, ó, no parágrafo 1º do artigo 443 da CLT. Tá legal? Olhem só, lá no caput do 443, nós já lemos um pedaço, né? Nós já havíamos lido ele até aqui. E na sequência, o legislador nos diz que o contrato individual de trabalho também poderá ser por prazo determinado ou indeterminado, o que nos leva a esta modalidade. Muito bem, amigos. Já no parágrafo 1º, a CLT vai nos dizer quando é possível um contrato por prazo determinado, ou o que é considerado o contrato por prazo determinado, segundo o legislador seletista. Então diz lá que considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado. Considera-se ainda contrato por prazo determinado aquele que dependa, cuja vigência dependa da execução de serviços especificados. Ou ainda,
que dependa ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Legal? Então, aqui no parágrafo 1º, nós temos o que a CLT considera como contrato de prazo determinado. Pessoal, vejam que esse parágrafo 1º ele é bastante subjetivo, né? Nos traz ali uma previsão bastante abrangente. Então, o principal aqui que nós temos que lembrar é realmente da literalidade dessas 3 situações mencionadas no parágrafo 1º do artigo 443. Legal? Então vamos relê-las juntos aqui, no sentido de que considera-se por prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado, cuja vigência dependa da execução de serviços especificados. Tá legal? Em terceiro lugar, o contrato de trabalho que seja relacionado com um certo acontecimento, né? Vejam aqui uma noção aqui de dúvida, né? Não é um acontecimento especificamente determinado, né? Um certo acontecimento suscetível de previsão apenas aproximada. Legal? Então, algo bastante subjetivo, é importante nós realmente memorizarmos, bote um asterisco aqui para você memorizar, decorar esse parágrafo 1º. Legal? Agora, nós vamos passar aqui ao parágrafo 2º, que ele vai nos trazer as 3 situações em que a CLT considera válido o contrato por prazo determinado. Legal? Então vamos lá, pessoal. Lá no parágrafo 2º, nos diz o legislador que o contrato por prazo determinado só, atenção aqui essa partícula só será válido em se tratando. Então, pessoal, vejam, nós já comentamos que o contrato por prazo determinado é exceção, somente posso falar em pré-determinação do prazo contratual nas hipóteses previstas em lei. Nós já vimos o que a CLT considera como sendo o contrato por prazo determinado e agora a CLT vai nos dizer as 3 situações em que ela considera válido este contrato. Legal? Segundo o legislador seletista, só será válido nestas 3 situações. Daudi, em todo o direito do trabalho, não existe nenhum outro contrato por prazo determinado fora destas 3 hipóteses? Amigos, existe sim. Tá legal? Apesar de constar aqui essa palavrinha só, né, de só será válido, é importante nós lembrarmos que fora da CLT, existem outros contratos também por prazo determinado. Tá legal? Mas aqui, né, o que cai muito em prova é o chamado contrato de trabalho por prazo determinado da CLT. Tá legal? E este sim, amigos, ele só será válido nestas 3 situações. Quer dizer, então, o quê? Que se você vai lá e celebra um contrato de trabalho seguindo a CLT fora destas 3 situações, o contrato será por prazo indeterminado. Tá legal? Terá sim um vínculo empregatício, terá sim um contrato de trabalho, mas esse contrato será por prazo indeterminado. Bacana? Então este é o efeito do descumprimento destas 3 situações previstas no 443 da CLT. Muito bem, amigos. Então vamos lá. Vamos estudar aqui quais são essas 3 situações. É um tema que tem sua importância em prova. É válido o contrato por prazo determinado em se tratando, olhem só, de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo. Legal? Uma primeira situação aqui, serviços cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo. Olhem só, pessoal, aqui na letra A, nós temos uma situação em que a atividade empresarial, ela é permanente, tá legal? Ela é permanente. Agora, o serviço que vai ser desempenhado pelo empregado, este aqui possui uma natureza transitória, tá legal? Então, imagine só o seguinte exemplo. Nós temos as lojas, né, o varejo, o setor do varejo no final do ano, ali na época do Natal, eles percebem ali um aumento muito grande, muito expressivo na demanda.
né, nas vendas. Então, o que acontece? A loja que funciona ali durante todo o ano, é uma atividade empresarial permanente, ela vai lá no final do ano e ela contrata vendedores em âmbitos de contrato por prazo determinado. Então ela vai lá e contrata o Carlos, por exemplo, está gravando aqui o nosso vídeo, e contrata o Carlos para trabalhar ali apenas novembro, dezembro e janeiro. Legal? Por quê? São serviços, trata-se ali de um serviço que possui uma natureza transitória. Legal? Transitória porque existe essa demanda que é sazonal, passado ali o período de Natal, o período ali da época de Natal, do fim do ano, aí volta à normalidade. Legal? Então, em razão desta linha A, que são celebrados estes contratos por prazo determinado na época de Natal, ali no fim do ano. Legal? Outra hipótese em que também é válido o contrato por prazo determinado, essa que consta da letra B. Aqui, amigos, na letra B, é a atividade empresarial que tem um caráter transitório. Legal? E aqui não é a função, não é o serviço a ser prestado pelo empregado que tem essa natureza transitória. Aqui, amigos, é a própria atividade empresarial, a própria atividade do empregador é que tem essa natureza transitória. E o exemplo que eu costumo dar, amigos, é aquela situação, por exemplo, em que uma empresa ela é constituída para organizar ali uma feira do livro. Imagina, nós temos lá a Bienal do Livro. Então é constituída uma empresa. Essa empresa ela tem uma vida mais efêmera. Ela vai durar ali 3, 4, 5 meses. Legal? Após passado o período da exposição de livros, a empresa vai ser liquidada. Legal? Então aqui, a própria atividade empresarial é que possui esse caráter transitório. E neste caso, aquela empresa que vai organizar lá a Bienal do Livro, ela poderá contratar empregados por prazo determinado segundo o 443, parágrafo 2º, a linha B da CLT. Tá legal? Então, seria aqui uma segunda hipótese, atividade empresarial de caráter transitório. E por fim, amigos, a situação, né, a hipótese mais comum que a gente mais observa ali no nosso dia a dia e também a que mais aparece em prova, que é o contrato de experiência. Legal? O contrato de experiência, amigos, ele é uma modalidade, né, é uma espécie de contrato por prazo determinado previsto na CLT. Então é muito comum na prática, né? Para que serve esse contrato de experiência? É um contrato de teste, é um contrato de prova. O que vai acontecer? Eu sou, por exemplo, estratégia concursos, eu desejo contratar aqui mais alguém para o meu estúdio. Então eu chego ali para o Carlos e falo, olha, Carlos, quer ser contratado? O salário é esse, a função é tal, a jornada é essa, mas eu não te conheço muito bem, você também não conhece muito bem aqui o trabalho, o serviço. Faz o seguinte, vamos celebrar um contrato de experiência? E aí é celebrado esse contrato porque o Carlos, ali durante o contrato de experiência, né, o período ali em que estiver o contrato na experiência, o contrato vai observar, o Carlos vai observar o empregador vai observar ali a atitude do Carlos, então é um período no qual as partes vão se conhecer. Tá legal? Então estas, amigos, são as 3 hipóteses de contrato por prazo determinado previsto na CLT. Serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, atividades empresariais de caráter transitório e, por fim, o contrato de experiência. Tá legal? O contrato de experiência. Dito isso, agora nós vamos aprofundar um pouco mais e tratarmos aqui dos prazos máximos, possibilidade de prorrogação, enfim, de alguns aspectos e efeitos relacionados a estas 3 hipóteses do contrato por prazo determinado previsto na CLT. Legal? Então, olhem só, pessoal. Sabemos que é um contrato que tem uma data certa para ser extinto, não é verdade? É um contrato por prazo determinado. E a primeira pergunta que vem à mente é, Daldi, qual é o prazo máximo destes contratos? Estes prazos máximos, amigos, eles se encontram detalhados lá no 445 da CLT. E eles são o seguinte, olha só. Olha só, aqui, nestas hipóteses da linha A e da linha B, o prazo máximo desse contrato por prazo determinado é de 2 anos. Legal?
Este é o prazo máximo, 2 anos, tratando-se de contrato por prazo determinado, cujo serviço ali tem uma natureza transitória ou atividade empresarial tenha caráter transitório. Legal? Então, este é o prazo máximo nestas duas primeiras hipóteses. Tratando-se, por outro lado, do contrato de experiência, aí, amigos, o prazo é bem mais reduzido. Legal? Nós teremos aqui um prazo máximo de 90 dias. Então, nesta terceira hipótese aqui, o prazo do contrato pode ter no máximo 90 dias. É isso que consta lá do 445 da CLT. Daldi, pode prorrogar? Posso prorrogar a vigência, a duração destes contratos, né, destes 3 contratos? A resposta é sim. Legal? Estes contratos por prazo determinado da CLT, eles admitem, anotem aí, uma única prorrogação. Tá legal? Então eu celebro ali uma vigência inicial, por exemplo, 30 dias. E admite-se que aquele contrato seja prorrogado uma única vez. Legal? Então, nós já vimos aqui os prazos máximos, 2 anos e 90 dias, no caso o contrato de experiência, e ainda sob a possibilidade de nós termos uma única prorrogação deste contrato. Tá legal? Então, olhem só, nós vamos dar aqui alguns exemplos para que fique bem claro o que nós estamos comentando aqui. Olhem só, nós vamos pegar aqui, a título de exemplo, o contrato de experiência. Tá legal? Então, olhem só, é possível que eu celebre um contrato de experiência que tenha 45 dias. Legal? E ainda, eu vá lá e prorrogue este contrato de experiência por mais 45 dias. Legal? Até aqui tudo certo, pessoal. Eu observei o prazo máximo, que é de 90 dias, tá legal? O prazo máximo, isto, claro, já computando a prorrogação. Legal? E observei também a restrição a termos uma única prorrogação. Legal? Então, lembrem-se, estes prazos máximos, 2 anos ou 90 dias, eles já incluem a eventual prorrogação que ocorra no contrato. Legal? Já é o prazo máximo total mesmo. Bacana? Então, essa é uma possibilidade. Nós podemos ter também a celebração de um contrato, por exemplo, de 30 dias. 30 dias. Eu posso prorrogá-lo por mais 60 dias, sem nenhum problema. Legal? Não é necessário que os 2 períodos aqui do contrato, né, a vigência inicial e a prorrogação, tenham a mesma duração. Legal? Então é perfeitamente possível nós termos essa situação aqui. 30 dias mais 60 dias, ou 60 mais 30, tanto faz. Eu posso também, muito bem, celebrar um contrato já com uma vigência inicial de 90 dias. Tudo isso aqui até agora é admitido e se enquadra aqui nestas 2 restrições. Prazo máximo e única prorrogação. Tá legal? Agora, imagine o seguinte, pessoal, nós vamos inclusive trocar aqui a cor da caneta para que fique bem claro. Olhem só, imagine que você celebra lá um contrato inicialmente de 30 dias e na sequência este contrato seja prorrogado por mais 90 dias. É um contrato aqui de experiência. E aí, Daldi, é válida essa prorrogação? Pessoal, aqui nós já começamos a ver situações irregulares. Legal? Isso aqui não é admitido. Por quê? Na soma, no cômputo aqui, total da vigência da duração deste contrato, nós teremos lá o total de 120 dias. Legal? Então já extrapolou o máximo do contrato de experiência, que é de 90 dias, e isto, portanto, já seria uma situação irregular. Outro exemplo, pessoal, imagine que eu celebro um contrato por 30 dias, eu prorrogo este contrato por mais 30 dias, e na sequência, né, não satisfeito com aquela primeira prorrogação, eu vou lá e prorrogo aquele prazo por mais 30 dias. Ah, não, Daldi, agora está correto, esse contrato aí está válido, né, uma situação regular, mas nós vamos ver que não é bem assim. Tá legal? Se por um lado, nessa segunda situação, eu obedeci o prazo máximo, né, 30 mais 30 mais 30, eu estou ainda dentro ali do patamar dos 90 dias. Vejam, por outro lado, eu descumpri
a vedação a ter uma única prorrogação. Olhem só, eu prorroguei aqui e prorroguei aqui novamente. E a partir dessa segunda prorrogação aqui, eu acabei descumprindo a regrinha lá do 451 da CLT. Tá legal? Então aqui, esses exemplos se prestam a que a gente observe, né, que há que se cumprir estes dois requisitos cumulativos. Então eu tenho que obedecer o prazo máximo, 2 anos e 90 dias, e ainda eu posso prorrogar uma única vez. Descumprir, né? Prorroguei mais de uma vez, ou extrapolei o prazo máximo, aí, amigos, nós já caímos em uma situação irregular. É legal? Aquele contrato, nós vamos ver qual é o efeito, qual é a pena para o descumprimento dessas duas regras, e os efeitos, né? O resultado disso aí será que o contrato vai deixar de ser um contrato por prazo determinado e vai passar a ser um contrato por prazo indeterminado. Tá legal? Então, anotem aí, descumprir essa regrinha aqui quanto ao prazo máximo, descumprir a regra quanto a uma única prorrogação, nós teremos a chamada indeterminação contratual. Legal? Então, este é o efeito do descumprimento a qualquer destas duas regras. Bacana? Então, prazo máximo 2 anos e 90 dias, uma única prorrogação sob pena de ter o meu contrato indeterminado automaticamente. Tá legal? Então, comentamos aqui estas duas regras e aprofundando um pouco mais aqui com vocês, já passando a falar sobre a jurisprudência do TST, o que é importante nós lembrarmos aqui? Em quais circunstâncias e qual é o contexto em que ocorre esta prorrogação? Tá legal? Esse maisinho que nós estamos colocando aqui, ó, este mais, nós vamos ver em qual contexto ocorre esta prorrogação. Amigos, esta prorrogação, ela pode também ser expressa ou tácita, tá legal? Ela pode ser expressa ou automática. E a prorrogação expressa, né, não tem grandes mistérios. Vem lá empregado e empregador, eles vão lá e assinam um termo dizendo, olha, fica prorrogado este contrato por mais 45 dias, por mais 30 dias. Tá legal? Então ali é algo expresso, né, um documento expressamente prorrogando aquele vínculo contratual. Mas há situações em que a prorrogação ocorre sem este termo expresso, que é a chamada prorrogação automática. Entende o TST, amigos? Entende o TST que a prorrogação automática depende de uma previsão contratual anterior. Ou seja, para que o contrato possa ser automaticamente prorrogado, amigos, é necessário que aquele contrato ele tenha ali alguma cláusula, algum item do próprio contrato dizendo, olha, se após expirada essa vigência inicial, o empregado continuar prestando serviços ao empregador, entende-se que o contrato foi automaticamente prorrogado. Tá legal? Então é importante nós percebermos isso aí. Ou o contrato ele é prorrogado expressamente, ou a prorrogação se dá automaticamente. Sendo a prorrogação automática, é necessário que exista uma previsão contratual anterior nesse sentido, autorizando justamente essa prorrogação. Legal? Bem, amigos, e para nós encerrarmos aqui, é importante lembrar que estamos comentando aqui o contrato por prazo determinado à luz da CLT. Tá legal? Além desta regra geral aqui do 443 que nós estamos estudando, existem outras situações específicas, como, por exemplo, o contrato de aprendizagem. O contrato de aprendizagem, ele também é um contrato por prazo determinado. O contrato do atleta profissional de futebol, é um jogador de futebol, ele também celebra um contrato por prazo determinado. E vejam, no caso do atleta profissional de futebol, um detalhe importante é que a regra é que o contrato do jogador de futebol seja por prazo determinado. Porque o que quis o legislador com esta contratação? Justamente estimular ali renegociações do salário, renegociações ali da contratação do jogador de futebol. Tá legal? Então, nós estamos estudando até agora
essa regra geral da CLT, existem outros regramentos específicos, como o contrato de aprendizagem, como o contrato do atleta profissional de futebol. Mas, não sendo estes os casos, estes casos exemplificativos, a regra geral da CLT nos diz que é possível o contrato por prazo determinado quando eu estiver diante de serviços cuja natureza ou transitoriedade justifica a predeterminação do prazo, quando eu estiver diante de atividades empresariais de caráter transitório e ainda quando eu estiver diante do contrato de experiência. Nestes dois primeiros casos, o máximo é de 2 anos, no caso, o contrato de experiência é de 90 dias o máximo. Em qualquer deles, admite-se uma única prorrogação, sob pena de nós termos a chamada indeterminação contratual automática. Legal? Querem ver como isso pode aparecer na prova? Vem lá essa questão, em que o examinador diz que os contratos de trabalho têm prazo indeterminado ou determinado. Até aqui tudo bem. Para este que é o contrato determinado, observam-se os seguintes requisitos: serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a determinação do prazo, atividades empresariais de caráter transitório ou contrato de experiência. E aí, tá correto? O examinador nos trouxe corretamente ali as 3 alíneas do 443, parágrafo 2º. Tá legal? E, dada a importância em prova, nós vamos sintetizar isso aí por meio deste mapa mental. Bacana? Contratos por prazo determinado da CLT, nós temos lá serviço cuja natureza ou transitoriedade justifica a determinação do prazo, atividades empresariais de caráter transitório, máximo de 2 anos, o contrato de experiência com máximo de 90 dias, tá legal? Quanto à prorrogação, amigos, ela pode ocorrer apenas uma única vez e ela deve observar os prazos máximos. Ou seja, a soma da vigência inicial com a vigência resultante da prorrogação, no todo, eu tenho que observar esses prazos aqui de 2 anos e de 90 dias. Legal? Muita gente acredita que seria ali 2 anos mais 2 anos, igual a regra lá do concurso público, ou que seria 90 dias mais 90 dias, mas não é por aí. Tá legal? No todo, eu observo esse prazo de 90 dias e de 2 anos. Já comentamos. Tratando-se de prorrogação automática, é necessária uma previsão anterior nesse sentido. Bacana? Agora, amigos, nós vamos ver uma situação que que pode ser utilizado para fraudar essas durações máximas que nós estávamos comentando. Daudi, você disse que o contrato de experiência é de no máximo 90 dias. Eu vou fazer o seguinte, eu vou contratar o empregado por 90 dias, tá legal? Após os 90 dias, ele vai para a casa dele. Eu vou fazer o seguinte: 5 dias depois, ele volta a trabalhar para mim no âmbito de um novo contrato de experiência. Então, Daudi, eu consegui aqui um jeito de frustrar, de fraudar aí essa regrinha que você está me dizendo. Pessoal, e atento a essa possibilidade, o legislador inseriu uma regrinha lá no 452 da CLT, justamente para que não seja desvirtuado este prazo, essa limitação temporal dos contratos por prazo determinado. Legal? Então diz lá o seguinte: considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato por prazo determinado. E até aqui nós temos a regra geral do 452, salvo se a expiração do contrato dependeu de serviços especializados ou realização de certos acontecimentos. Para facilitar, vejam só, imaginem aqui o seguinte exemplo. Olhem só. O Estratégia Concursos foi lá e contratou o Carlos para gravar os vídeos aqui no estúdio do Estratégia. Legal? E contratou o Carlos no âmbito de um contrato de experiência. Legal? Contratou o Carlos ali num contrato de experiência. E o que aconteceu? É que após 90 dias, o Carlos, vamos dizer assim, ele não foi efetivado. O Carlos teve o seu contrato por prazo determinado extinto. Então nós temos aqui um contrato inicial, contrato de trabalho número 1, que teve esta duração máxima de 90 dias. Legal?
90 dias. O que aconteceu? Que ao final dos 90 dias, o estratégia extinguiu aquele contrato, o contrato se encerrou normalmente, legal? E passado algum tempo, o Estratégia Concursos foi lá e contratou novamente o Carlos no âmbito de um segundo contrato por prazo determinado. Legal? Um novo contrato de experiência. E o que a legislação considera é que entre o fim de um contrato e o início de um novo contrato por prazo determinado, deve haver aqui deve-se observar o período de 6 meses. Tá legal? Entre o fim de um primeiro contrato por prazo determinado e o início de um segundo contrato por prazo determinado. Esta, amigos, é a regra geral que nós acabamos de ler lá no 452 da CLT. Então, entre o fim de um contrato por prazo determinado e o início de um segundo, janela aqui de 6 meses. Legal? Sob pena de quê, Daldi? Se eu vou lá e descumpro essa janela de 6 meses, e vamos supor, eu vou lá e celebro um contrato aqui, ó, com 3 meses entre o fim de um primeiro contrato e a celebração de um segundo. Aí, amigos, o que vai acontecer é que este contrato vai passar a ser um contrato por prazo indeterminado. Aqui, de novo, a indeterminação contratual automática. Tá legal? Descumprir essa janelinha de 6 meses entre o fim de um contrato por prazo determinado e o início de um novo, o contrato torna-se por prazo indeterminado. Tá legal? Tem exceção? Tem sim. Na parte final lá do 452, nós temos 2 exceções. Na verdade, são exceções a esta regrinha aqui. São 2 as exceções. Uma primeira delas é quando o contrato, né, o contrato celebrado anteriormente, ele dependeu da execução de serviços especializados. Em alguns casos, a CLT fala lá em especificados, ou ainda da realização de certos acontecimentos. Legal? São situações excepcionais, são exceções que vão fugir a essa regrinha, ou seja, são situações em que, mesmo celebrando um novo contrato antes dos 6 meses, não haverá esta indeterminação contratual automática. Tá legal? Então, nestes 2 casos aqui, eu posso desrespeitar essa janela mínima de 6 meses e ainda assim não haverá a indeterminação contratual automática. Legal? Vamos voltar aqui para lermos o que nos diz. Vamos apagar todo o diagrama e vamos ler novamente o que nos diz o artigo 452 da CLT. Então, diz lá, considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, olha o verbo utilizado aqui, a sucessão de contratos, que suceder dentro de 6 meses a outro contrato por prazo determinado, né? Com as mesmas partes, mesmo empregador, mesmo empregado, a exceção quando a expiração do contrato dependeu da execução de serviços especializados, uma primeira exceção, e a segunda exceção quando dependeu da realização de certos acontecimentos. Legal? Então são 2 exceções em que eu posso sim desrespeitar esta janela mínima de 6 meses. Olha só, isso tem aparecido em prova, a exemplo do que nos diz essa questão. A realização de contrato de trabalho por prazo determinado, 5 meses, olha só, 5 meses após outro contrato por prazo determinado, realizado entre as mesmas partes, levará o segundo contrato a ser considerado, via de regra, como contrato por prazo indeterminado. Pessoal, e até aqui isso está correto. Tá legal? Por quê? 5 meses, né? Desrespeitei aquela janela de 6 meses. A não ser que a expiração do primeiro tenha dependido da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Isso aqui, pessoal, está correto. Legal?
a gente poderia argumentar aqui, né? Ah, Daldi, o prazo previsto na lei não é de 5 meses, é de 6 meses. Né? Então estaria errada porque esta assertiva está contrariando a regra lá do 452 que nós acabamos de estudar. Pessoal, de fato, né, está divergindo do que consta lá, mas aqui é uma análise lógica, né? Porque disse aqui, pela redação da questão, a gente pode observar que o examinador não está transcrevendo a regra legal, alterando ali um dos seus trechos, legal? Ele está, na verdade, trazendo uma análise, né, uma consequência, uma construção a partir da regra legal. Então ele diz lá, a realização de um contrato por prazo determinado 5 meses após outro contrato, isso de fato, regra geral, leva-se em determinação contratual automática. É legal esse tipo de questão, suscita dúvidas na hora da prova, né? Mas aqui é importante nós estarmos sempre fazendo questões de prova, questões da banca, para que a gente perceba ali, a gente consiga captar exatamente o que o examinador está querendo naquela questão. Legal? Então, descumpriu o prazo de 6 meses em determinação contratual automática, exceção serviços especializados ou certos acontecimentos. Legal? Agora, amigos, nós vamos mudar um pouquinho de assunto e tratarmos aqui de uma terceira modalidade contratual. É o chamado contrato de trabalho intermitente. É uma das novidades da reforma trabalhista de 2017. E ele foi inicialmente mencionado aqui no finalzinho do artigo 443 da CLT. Tá legal? Nós já lemos alguns trechos do 443, né, a possibilidade de um acordo tácito ou expresso, né, e sendo expresso verbal por escrito, a possibilidade de nós termos um contrato por prazo determinado ou indeterminado, e para nós finalizarmos o 443, o contrato intermitente. Legal? Aqui a ideia é nós estudarmos este contrato em linhas gerais e lembrarmos que a intermitência deste contrato é justamente a alternância de períodos em que há prestação de serviços pelo empregado e períodos de inatividade. Tá legal? E o exemplo que eu costumo dar é a situação de um buffet. Um buffet que organiza lá festas, festa de casamento, festa de formatura, tá legal? Imagine só que o buffet foi até o mercado de trabalho e contratou 10 garçons. Estes garçons, amigos, eles foram contratados para trabalhar já no dia seguinte? A resposta é não. Eles foram contratados para fazerem o quê? Ficarem lá na casa deles, ficarem, enfim, no cinema, na biblioteca, em outros trabalhos, onde eles quiserem, aguardando uma eventual convocação do empregador. Tá legal? Então, são situações em que o empregado é contratado para ficar ali, de olho no WhatsApp, de olho no e-mail, aguardando uma convocação. Se ele é convocado, se o buffet vai lá e tem uma festa para organizar nesse sábado à noite, ele convoca alguns garçons. Legal? Ele convoca os garçons podem aceitar ou não aquela convocação, tá legal? E caso eles sejam convocados, haverá prestação de serviços. Caso eles não sejam convocados, nós não teremos prestação de serviços, será um período de inatividade. E aí, nós temos essa essência intermitente deste contrato, tá legal? Ora, o empregado trabalha quando ele é chamado e aceita, né? Ele é chamado e aceita ali a oferta de trabalho. Ora, ele não trabalha quando não há convocação. Então, esta é a essência do contrato de trabalho intermitente e é um contrato que deve ser necessariamente celebrado por escrito. Legal? E ainda, para nós finalizarmos aqui este bloco, nós temos lá o contrato de teletrabalho. O teletrabalho já existia na CLT e também na prática, no dia a dia, antes da reforma trabalhista. Tá legal? Fato é que a reforma trabalhista veio a regulamentar o teletrabalho a partir do artigo 75A. 75A e seguintes. Então nós temos agora um novo regime de trabalho. A regra geral é que o regime de trabalho seja presencial. Você vai lá na empresa, passa o dedão, né? Passa lá o registro de ponto, né? Bate ali, toma um cafezinho com os colegas de trabalho, senta ali na sua máquina e vai trabalhar. Vai lá, enfim, atender os clientes, fazer as vendas, tá legal? Então a regra geral é que o regime de trabalho seja presencial. E o teletrabalho é justamente o regime não presencial de trabalho.
É, o teletrabalho, muitas vezes chamado também de home office. Legal? O que vai acontecer é que, na maior parte do tempo, ou seja, em caráter preponderante, as atividades, a prestação de serviços pelo empregado se dá fora das dependências do empregador. E é isto que marca, isso que caracteriza esta modalidade de teletrabalho. Tá legal? Aqui nós estamos estudando apenas, em linhas gerais, as principais características dessas modalidades e nós encerramos este bloco por aqui.